da entrada é R$ 30, então a meia custa 15. Sábado, domingo e feriado sobe para R$ 50 o valor integral e 25 a meia entrada. Tá? Então, é possível fazer o agendamento através do site, só vocês procurarem o site do Miss Experience, e vocês conseguem não só agendar e comprar os ingressos antes. Né? Agora, no caso do dia que é gratuito, na terça-feira, 50% dos ingressos que são destinados para esse dia é possível tirar na própria bilheteria da, ali da entrada da exposição. Né? Então, esse é o serviço, de um modo geral, dessa exposição. Ela começou em 25 de janeiro, vai se estender até 30 de abril, ao que parece, né? Não haverá prorrogação. Qual é a característica dessa exposição? É uma exposição de natureza imersiva. Então, o tema principal seria o trabalho de Michelangelo dentro da Capela Sistina, e aí nós temos que pensar os dois grandes conjuntos que ele foi responsável, né, que no caso são o teto, né, da Capela Sistina e depois a parte do fundo, a parte do que é posterior ao altar, que ele também foi responsável. Então, no teto está a criação e no fundo está no juízo final. Lembrando que o Michelangelo ele produz, né, esses trabalhos dentro do contexto que nós conhecemos como o renascimento artístico cultural. Tá? Então, essa é o contexto histórico ali no século XVI em que ele produz esse grande conjunto de afrescos. Então, o que é um afresco? É uma pintura feita sobre uma camada de massa ainda fresca. Então, a massa ela vai absorvendo a pigmentação e, quando ela secar, está pronta. E ali, o que ele fez? No caso, o Michelangelo, ele fez uma série de interpretações em imagens das passagens bíblicas. Né? Então, só que isso foi pintado em diferentes momentos da Capela Sistina. Né? Então, o teto foi pintado entre 1508 e 1512, e depois o painel do fundo, né? Entre 1535 e 1541. Né? Que essa parte final é justamente dedicada ao juízo final. Né? Aqui o que vocês estão vendo atrás de mim é justamente a maior parte do que seria aí o teto. Né? Chama a nossa atenção o seguinte: a estrutura do teto é uma estrutura curva. Né? Só que quando nós olhamos de baixo para cima, nós temos, digamos assim, a ilusão de que seria algo plano. Né? Então, isso é o jogo de perspectiva que está aí muito bem trabalhado pelo Michelangelo, e a gente consegue ter essa dimensão, né, desse espaço. E o que os espectadores irão encontrar nessa exposição que está presente lá no Mix Experience é justamente uma sequência de salas, são 13 salas, que trazem várias reproduções de detalhes dessas pinturas do Michelangelo. Né? Só que lembrando que no caso por mais que o título da exposição seja como é que fala, da Capela, Michelangelo, mestre da Capela Sistina, a Capela Sistina ela foi pintada também por outros pintores. Né? Então, a gente tem no caso, as laterais, né, da capela, pinturas ali do Sandro Botticelli, do Perugino, do Ghirlandaio. Né? Então, são grandes nomes também da arte ali do contexto do século XVI, e o Michelangelo acaba assumindo esse grande conjunto que é o teto e depois a parte posterior do altar, dentro do contexto ali do seu grande trabalho para a corte papal, né, ao longo da primeira metade do século XVI. E então nós temos, por exemplo, a reprodução muito bem elaborada do que seria o ateliê do Michelangelo.
né, com uma estrutura arquitetônica, objetos tal que remetem ali àquele contexto. Os diversos detalhes das pinturas que foram feitas na Capela Sistina, com legendas, com explicações. Aliás, tem um educativo muito bom, né? Então há uma equipe de educadores que fazem, né, o acompanhamento de grupos ali e tal, e podem falar das obras, falar do trabalho do Michelangelo. Então tem um suporte que é bastante interessante, né, que vai além daquilo que está nas legendas. E há uma dedicação também a obras outras, por exemplo, do Michelangelo. Então, por exemplo, uma sala que mostra a questão dos escritos dele, porque ele escreveu textos ligados à arte, escreveu várias cartas, trocou cartas com muitas personalidades da época, tem poemas que ele escreve. Então, esse lado do Michelangelo, escritor, talvez seja pouco conhecido do público em geral, né? Então, isso está ali presente. Foram trazidas reproduções também, né, de outras obras do Michelangelo. Então, relevos, esculturas, como por exemplo a Madonna, que está em Ghent, na Bélgica, uma reprodução da escultura de Moisés, que está no túmulo do Papa Júlio II, em Roma, na igreja de San Pietro in Vincoli, uma reprodução em igual tamanho do Davi, que está lá em Florença, na Academia dell'Arte, Firenze. Então, isso compõe um conjunto expositivo dessas reproduções, né? E aí acaba sendo direcionado para o, vamos dizer assim, para o grande espaço, né, para a grande ala expositiva, que é justamente a questão do núcleo de exposição. Esse núcleo de exposição, onde ali eles fizeram, digamos assim, uma sequência de projeção de imagens que dão a entender que a, como se fosse uma animação, tanto do teto quanto do que seria o painel do juízo final. E isso é acompanhado com música, né? Acompanhado com música litúrgica, por exemplo, a gente vai encontrar tanto gregoriano e tal, e vai entrar também música erudita, né? Na composição dessa animação, né? Em linhas gerais, né, é ali que a imersão vai se fazer, né, porque a ideia é no que seria assim, um grande espaço, uma área muito maior do que seria o tamanho da própria Capela Sistina ali, permitir que as pessoas com imagens em movimento e música tivessem, digamos assim, uma espécie de animação daquilo que foi o trabalho do Michelangelo. Então entra aí uma questão de uma espécie de uma releitura, né, ou, entre aspas, né, de uma interpretação animada, né, desses trabalhos de Michelangelo, desses afrescos, criando vamos dizer assim, uma experiência para o espectador, né? E aí eu acho o seguinte: enquanto divulgação, enquanto um espaço para promover a o melhor conhecimento para o público em geral, em especial de algo que a gente está falando que está fora do Brasil, né, está lá na cidade do Vaticano, dentro da cidade de Roma, na Itália, né, nem todo mundo tem condição financeira de visitar, de conhecer. É uma experiência educativa bastante interessante, digamos assim. Em linhas gerais, é isso. Agora, por outro lado, houve, digamos, pelo menos na minha avaliação, enquanto historiador da arte, enquanto especialista e tal, a licença poética ela atravessou um pouco essa dimensão pedagógica, educativa e formativa da própria exposição, né? Por conta do quê? Né? Então, qual que seria essa minha ressalva nesse contexto? Seria o seguinte: em primeiro lugar, por exemplo, na escolha da trilha sonora com as imagens, né? Bom, a Capela Sistina é uma capela que está em uso ainda, né? Ela faz parte do percurso. Quando se visita
ali os chamados museus do Vaticano, você percorre um percurso que vai passar pela Capela Sistina. Então, em grande parte do ano, ela está aberta para visitação de milhares, né, na somatória, milhões de pessoas acabam, né, visitando essa capela. Mas em algumas datas específicas, ela se encontra fechada. Por quê? Porque existem cerimônias religiosas que são ali realizadas, né? E aí é uma constante que assim as pessoas estão lá visitando, não sei o que, etc. Todo mundo começa a falar alto, alto, alto. Aí de repente dos microfones surge uma voz pedindo silêncio em vários idiomas. Que apesar do interesse das pessoas quererem ali visitar o Michelangelo, as pinturas do Michelangelo, dos outros artistas, ainda é um espaço sagrado. Então existe essa questão. E então existem dias do ano que a Capela Sistina está fechada. E aí, cerimônias religiosas ali são realizadas, presididas pelo próprio Papa, ou então por membros da alta cúria, né, os cardeais. E a grande cerimônia que ali acontece, em especial, é quando a sede vacante se faz, né? Então, o Papa deixou, renunciou, morreu, enfim, está fora da sua condição, um novo Papa será eleito e o espaço de eleição será ali, na Capela Sistina, onde o conclave, né, a sala é trancada, né, entre chaves, né, daí conclave, e o colégio de cardeais escolhe entre eles quem será o sucessor. Então, não é só apenas um lugar que se remete à questão de um valor artístico, cultural, mas existe uma relação, né, com o contexto do uso desse espaço, né? Então, isso está intrinsecamente ligado. E ao construir a animação, vamos dizer assim, o que eu teria de ressalvas foram algumas escolhas que acabaram sendo feitas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu estranhei bastante, né, como não especialista em história da arte, como quem estuda, né, iconografia cristã, que é a minha área de pesquisa, e como também um apreciador de música erudita, foi a opção de, ao mostrar o momento da criação, a música escolhida como, vamos dizer assim, a trilha sonora para esse contexto foi o Fortuna Imperatrix Mundi, que é a primeira parte do famoso Carmina Burana. Carmina Burana foi um conjunto de versos que foram escritos lá no contexto do século XII pelos goliardos, que eram, digamos assim, monges, estudantes de natureza um tanto quanto não muito disciplinada, e esses poemas foram encontrados perto de um mosteiro chamado, na Alemanha, em Beurenberg, e só que o nome latino ficou esse Carmina Burana. Burana por ser a região de Beurenberg e Carmina porque é um conjunto de versos. E esse primeiro conjunto, que é o Fortuna Imperatrix Mundi, né, é, ele fala justamente do quê? A fortuna nada mais é do que sorte. Né? Então, os versos que estão sendo cantados em latim ali, eles são contraditórios ao que está sendo mostrado nas imagens. Apesar de, em um determinado momento, eles usarem também o, o canto gregoriano, mas que seria a liturgia oficial da própria igreja, mas ao fazer essa conexão, criação com Carmina Burana, cria ali uma desconexão. E vale dizer o seguinte, os versos são lá do período medieval. Só que no século XIX, um erudito, um músico alemão chamado Karl Orff, ele os musicou. Então, essa musicalidade que a gente escuta e conhece, ela vem de uma releitura que o próprio Orff estava fazendo. E aí pegaram isso e colocaram como a trilha sonora para mostrar ali o momento da criação. Então cria uma contradição, porque uma coisa é o texto bíblico e a perspectiva que está ali do texto bíblico, né? E outra coisa é o que está sendo cantado na música, né? Que fala ali que ó fortuna és como a lua, tu és mutável, sempre crescendo, decrescendo, vida detestável. Então é um lamúrio ali sobre a questão das mazelas, da sorte, hora tá bem, hora tá mal, e não é à toa que a gente vai encontrar na iconografia profana
do contexto ali da Baixa Idade Média, a questão da roda da fortuna, né? Então tem alguém subindo, mas quando alguém está subindo, alguém está caindo e assim sucessivamente. Então isso cria uma certa incoerência entre aquilo que o Michelangelo pensou. Isso jamais estaria na cabeça ali do Michelangelo, né? Uma outra ressalva que poderia ser feita, que também envolve a questão da escolha musical, é que há um outro momento do livro de Gênesis que vai mostrar justamente o dilúvio, e a opção feita é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Tá? A sua introdução ali da Quinta Sinfonia de Beethoven, mas isso dentro da criação, da expressão, da perspectiva que o Beethoven quis colocar, era uma leitura ali dentro chamado romantismo na música erudita. Não tem nada a ver com a questão do dilúvio e a tradição ali judaica e depois, mais tarde, judaico-cristã, etc. Então cria ali uma certa, uma certa dissonância, vamos dizer assim, mais uma vez, entre aquilo que está sendo mostrado, apesar do dilúvio ser uma coisa dramática, tensa, etc., mas a Quinta Sinfonia de Beethoven não se enquadra nisso. Né? As tensões mundanas ali e tal eram de outra natureza. Né? Então, eu vejo como um equívoco, digamos assim, dessa opção por essa conexão realizada entre o momento do dilúvio e a Quinta Sinfonia de Beethoven. Há uma outra questão que também vai acabar aparecendo, que é quando se foca na questão do juízo final, né? Que aí vai entrar uma música que, em certa medida, teria uma certa coerência, né? Que é um fragmento ali do Requiem de Mozart, né? O famoso trecho Lacrimosa, né? Então isso vai fazer sentido. E, por fim, uma coisa que aparece somente na parte inferior, né, um pequeno detalhe, mas está ali a entrada do inferno e tal. Aí eles vão fazer um acréscimo meio que de mostrar né, uma coisa mais animada dessa projeção do inferno. E aí a questão, quando esse inferno vai aparecendo, tal, essa coisa, né, e aí usando todas as referências do vermelho, das chamas, das labaredas tal, o demônio o fundo que entra é o fundo de rock and roll. Aí fazendo uma conexão dessa coisa do rock com a música do demônio, etc. Que, em certa perspectiva, talvez ali foi o mais, vamos dizer assim, costurado, porque assim, os próprios roqueiros existem interpretações que vão nessa direção, existe de fora do mundo do rock gente que usa isso para criar um rótulo negativo a respeito do que é o rock and roll, mas vamos dizer assim, o vínculo ali estabelecido foi um vínculo melhor, né? Foi melhor estruturado, melhor organizado. E, portanto, assim, para fechar aqui a minha linha de raciocínio, eu achei que justamente o espaço que cria a melhor interação ali para as pessoas, essa experiência imersiva, ele acabou se afastando, né, por uma licença poética, digamos assim, um pouco além da conta na minha avaliação. Não estou condenando esse tipo de experiência, eu acho que isso, como eu disse anteriormente, e reitero, como divulgação, como uma forma de mostrar para as pessoas mais detalhadamente, de uma maneira mais ampla, mais acessível, um lugar que nem todo mundo teve a chance de visitar, porque fica em outro país, em outro continente, é uma viagem cara, etc. Então tem sim seu valor, mas eu creio que a construção desse momento imersivo, ele poderia ter sido um pouco melhor sintonizado para aproximar, digamos assim, aquilo que seria a mentalidade ali do século XVI, a mentalidade do Michelangelo, a cultura daquela época, e trazer um grande impacto para o espectador. Não simplesmente ser um anime de tema bíblico. Acabou virando com uma leitura contemporânea um tanto quanto extravasada daquilo que seriam as características daquela primeira metade do século XVI, onde essas imagens foram produzidas. Vou desrecomendar de modo algum. Eu acho que, como eu disse, uma questão pedagógica, educativa,
de divulgação, vale a pena conhecer, mas precisa de uma certa ressalva, né? Precisa de um certo cuidado ali, porque cria uma distorção. Para quem não conhece com detalhes a questão da história da arte daquele período, as questões iconográficas que são envolvidas ali, as questões culturais que são envolvidas ali, a questão do papel do Michelangelo nesse contexto na primeira metade do século XVI, e ele servindo à corte papal, pode criar uma interpretação, digamos assim, equivocada. Mas eu acho que ainda assim vale a pena a visita, é bastante interessante, né? Então fica aqui a minha sugestão. Eu fiz os meus, digamos assim, meus apontamentos críticos, mas o outro lado de você poder ter contato com reproduções de alto padrão, em grandes proporções, uma proximidade muito grande, né, estão expostas ali e tal, e essa reconstituição que foi feita do ambiente de trabalho do Michelangelo, a reprodução de algumas outras obras dele, além da pintura que ele fez, isso cria um diferencial bastante interessante para essa exposição. Espero que vocês tenham gostado